uma faixa de amadurecimento e abertura para a interação lúcida e aproveitável com a espiritualidade, isso se faz acompanhar de um aprimoramento da inteligência espiritual e do abertura para beber o que verve do Cristo em orientação e em simplicidade que suplanta aquilo que é o de comuno e adrede preconizado. Em Seara dos Médiuns, Emmanuel vai dizer de uma atitude que acontece com a meditação, que é fazer pergunta e pedir, e como que isso pode deambular e impactar numa perda de tempo e num retorno insubstancial que exaure a compulsão de ideia e o arrolo de informação útil e que possa me auxiliar de fato. Por isso ele vai dizer no capítulo Pedidos que se eu peço para o benfeitor ouro, riqueza, isso pode redundar numa tumuluzação, numa cova de ócio, de acomodação, de preguiça. Caso eu venha a requerer autoridade, um cetro diferenciado, poder, isso vai me encurralar e me algemar a uma chama, a um fogo de agressividade, violência, se eu não tiver muita vigilância e atenção. Caso venha a pedir a chave de um físico irretocável, ideal, isso pode me afundar num charco da lama do vício, da delinquência. Caso venha pedir o diferencial do ter, da posse, isso poderia redundar no milhafe da cobiça e do interesse. Quando se vai trabalhar essa via, caso venha a pedir o adorno, o berloque da fama,
se não tiver sobre uma base, um alicerce nobre, isso atrai a serpente, a víbora da malquerença, da calúnia. Caso venha a requerer para o meu acomodo o regalo, o diferencial de um excedo, um conforto que me convide a esquecer meu compromisso, minha urgência, isso pode atrair o grilo gafanhoto da inveja. Até porque é algo ao qual eu escravizo e vou querer cada vez mais conforto, porque costuma ser uma situação que não estanca, porque é um poço sem fundo. Se eu não fechar essa tampa, isso não encontra o fim do túnel. Adentro esse redemoinho, nesse túnel, e vou ad eterno. De um conforto de ter um carro, eu já quero o outro do ano. Do conforto de ter um quarto, eu já quero 2. Do conforto de poder ir na Argentina, eu já quero ir para a China. Não costuma ser algo que para. Aquilo continua com o fim de regalar numa água de coco, numa acomodação de dever premente, que não estanca a sede. Por isso que quando se trata de uma postura diante do Cristo, onde vá pedir, porque a premissa é a gratidão, quando considero a bênção que recebo sem me dar conta disso, e o quanto amealho aquilo que é emprestado a mim a serviço do nobre, e se peço o aperfeiçoamento, o burilamento, eu me coloco numa rota de doar, servir, para fazer jus, merecer, e analisar, meditar, raciocinar, para sapienciar, tirociniar, discernir. Quando é possível essa forja acontecer, fica menos suscetível de ser enganada. Porque veja, nessa realidade aqui, onde a mistificação pulula e todo tipo de espírito pode se manifestar e se comunicar comigo, é mister urgente considerar que eu não estou a salvo da ação mistificadora, da ação dolosa. Ela me encontra e há momentos que eu vou ser enganada. Mas que se eu estiver atenta, eu consigo minorar esse dano e exiguir meu prejuízo, otimizar o discernimento sobre a situação.
Por isso que se eu tenho aquela presunção de que eu não sou alcançada por um espírito sofredor, de que ele não tem acesso a mim, de que ele não consegue me enganar, significa que eu já estou mistificada. Porque enquanto aqui, numa condição terra, em que pulula espírito de mais diferente grau e tom vibratório, interesse, intenção e objetivo e conduta, eu vou ser fatalmente abordada por mistificação, enganada, mas preciso estar atenta para que corrija quanto antes aquele efeito e possa aprimorar minha lucidez, enfraquecendo meu prejuízo. Mesmo porque não existe uma improvisação. Em Missionários da Luz, André Luiz vai dizer no capítulo A Epífise que não é possível eu improvisar leite da água de um momento para o outro. Se eu não me acostumo a cultivar e preservar esse leite e manter em condição de uso, quando eu precisar, isso não vai surgir da água. Ou seja, eu preciso ambientar minha psique para uma vigilância, uma meditação, um tirocínio, que me ajuda a diminuir minha propensão a ser enganado e otimizar minha disposição para a boa lucidez. Porque se há um querer desequilibrado, isso desregula, destrambelha o feixe do meu direcionamento energético. E eu fico como que um ameboide, jogado na parede. Para onde me mandar, vou. Sem uma estatura moral, uma estabilidade. Tem uma moça que ela havia se casado com um rapaz e, quando criança, ela havia enganado, dito que alguém com quem ele tinha tido um caso e ela queria separar, esteve com outro. Quando chegou o momento que ela estava uns 18 anos, que ela se casou com ele a pedido da mãe dele, ela passou a, por sintonia vibratória, receber influxo de ideia de que ela estava recebendo uma trama dele que queria envenená-la para ficar com a outra, que ela havia arrumado um jeito de afastar do marido. E ela passou a apresentar uma alteração forte na sua personalidade e entrou o quadro terrificante da alucinação, onde, quando ela via a outra lá, achava que estava acontecendo uma trama para eliminar ela, para que se unisse ao marido dela.
Isso mostra como que é delicado e sutil a questão da companhia e da atitude que eu tenho e não vou e resolvo o que fica em aberto. Essa moça, enquanto criança, tendo enganado o que viria a ser seu marido em relação a uma outra pessoa, e isso fez ele se afastar dessa outra moça que estava grávida de um filho dele, acabou unindo ela com outro rapaz, mudou o destino ali daquela teia. E isso no tempo vai ganhando sintonia, ganhando espaço. E quando chega um momento em que essa moça que enganou o então marido precisava se fortalecer contra um assédio que estava tendo uma interferência e queria levar ela a acabar cometendo um homicídio, ela não tinha força, porque ela tinha cometido um erro lá atrás em que ela manteve, não se arrependeu, não alertou para aquilo que aconteceu, porque antes ela tivesse tido consciência e doído na mente dela o que aconteceu, porque isso já demonstraria uma disposição de ter uma atitude em relação a isso. Quando ela enxergasse o que aconteceu e que ela precisava agir, mesmo porque eu tenho responsabilidade na medida do que eu conheço. Para essa moça, cônscia do que ela havia feito, quando inclusive ela fala para esse marido que havia enganado ele ao falar aquilo para ele da outra, que tinha falado aquilo, aquela calúnia, para afastá-lo dessa moça, ela mostra que houve uma intenção criminosa e declarada. Isso complica a situação vibratória, porque é uma disposição de seguir um caminho errôneo, que na subsequência me transforma num imã degenerado, relaxado, e acabo que me empanturro de desatrelo moral, onde com a minha insanidade, o meu desvario, o meu caos, eu prejudico e enlameio o destino do outro. Por isso, quando eu preciso de um auxílio para manter minha harmonia, isso se subtrai. E acabo que caio numa condição em que o vórtice da loucura me aspira. Por isso que o caminho do desapego, da renúncia, do autocomando, da sensação, da emoção, é imperativo, porque se eu mantenho desarmonizado um centro de força meu, vital, isso vai me impor, me demorar em esfera de desajuste, desequilíbrio. Por isso que
algo que auxilia é trabalhar a minha criação de interação psíquica espiritual. Existe alguns tipos de inteligência, isso é conhecido, mas nesse pilar poderia ser citado a própria inteligência intelectual, a emocional, a multifocal e a espiritual propriamente dito. E na subsequência a inteligência universal. A inteligência intelectual é a mais tete a tete de razão cerebral, também secura aridez, tipo um deserto, como o Saara, ou uma região de seca, se considerar uma caatinga onde está seco e petrificado pela falta de água. Já a inteligência emocional é mais a questão mesmo da emoção. Lembra o ouro dourado de uma savana africana com a variedade ali viva. Já a inteligência multifocal, ela abre o leque, engloba algo que ainda não foi divisado e diz como que uma planície, pampa, verdejante, prolífero, capilarizada por rede, veio de água límpida, cristalina. Já a inteligência espiritual, ela libra além, integra no bojo, no pacote, discernimento, caridade, tranquilidade, compaixão, felicidade, doação, altruísmo, abnegação. Lembra a estrela que cintila, um céu, uma abóboda de forma constelante. Já a inteligência universal não poderia ser ainda viabilizada numa percepção, devido a ser o que dimana do Criador. Por isso que Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos que na humildade está o caminho mais adiantado do que alguém que pretenda parecer o que não é real, o que não é. Porque se eu não tomo cuidado, eu entro num foguetório de análise com agulha, fagulha, fosforescente, fosforejante,
que pinta, pavoneia. E Kardec vai dizer no O Céu e o Inferno que o espírito puro, ele não precisa de um olho como eu, um ouvido, uma palavra articulada, porque ele adentrou uma realidade que é espiritual. É uma outra dimensão, que por hora permanece defeso para mim. E quando se alcança essa via, a parafernália, o aparato usado para expressar é dispensado. O espírito puro, ele prescinde disso e alça a realidade de comunicação de atributo inabordável. Por isso o Espírito da Verdade vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo que no além, onde supunha o nada, a inexistência, vós clama. Não há o perecimento. O Cristo é o vencedor do mal, da sombra. Seja você também vitorioso sobre a impiedade. Então, o Espírito de Verdade vai aclarar esse clamor e a ascendência do amor, que leva a uma abordagem, uma compreensão que suplanta o simples raciocínio no sentido de básico, o raciocínio pelo raciocínio, que é pobre, insuficiente e perigoso. Porque a caridade, ela permite que se cimente um caminho para uma compreensão alargada, apurada. Se eu resolvo me demorar na razão pela razão, que prescinde da caridade, eu acabo que sou contaminada, envenenada por esse instrumento, que oblitera, defesa a porta da vida para mim. Por isso que o raciocínio, trabalhar a disposição de questionamento que seja apurado, aquele necessário para um fim útil, nobre, porque o Cristo olha muito o objetivo por trás daquilo que eu faço. Se há um fim nobre, um objetivo de agregação, de auxílio, existe uma outra abordagem para a minha iniciativa. Caso eu tenha uma intenção subalterna, onde existe uma cristalização no movimento mecânico por ele, isso acaba que vai dificultar
a comando energético e me coloca em desguardada da ação de bichificador, de espírito zombeteiro, que tenta insuflar um pensamento sombrio em mim e me põe num conúbio que vai reverberar. Na conclusão que tiro, na análise, na forra raciocinal e de caminhos da mente que venha fazer.